Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à nossa terceira edição aqui do Robocast, né? Então, para quem ainda não está acompanhando, eu convido todos vocês a acompanharem. Robocast é uma edição que nós estamos soltando aqui na comunidade toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira a gente vai falar aqui sobre algum tema, normalmente ligado a robôs, ligado à automação, ligado a algum estudo que a gente possa fazer para melhorar a nossa vida, melhorar os nossos trades, tá? Então, nessa terceira edição, a gente vai dar um pouco da continuidade do que a gente começou a falar na primeira e na segunda. Então, eu gostaria primeiro aqui recapitular o que a gente comentou para a gente dar o start no dia de hoje, tá? No primeiro Robocast, eu mostrei aqui em detalhes, tá? Tipo um manualzinho mesmo, de como fazer backtest utilizando a ferramenta do MetaTrader. Se você não viu, então é melhor parar esse vídeo, dar uma pausa, desliga, volta lá para a primeira edição, porque tudo que eu expliquei lá a gente vai precisar usar como conceito nesse vídeo aqui de hoje. Tá? Então, a primeira coisa que a gente mostrou em resumo foi pegando a ferramenta do MetaTrader, né? Como que a gente pega um robô, pega um setup, qualquer coisa que a gente queira, pode ser de um fornecedor, terceiro, qualquer coisa, e a gente roda um backtest, né? Então o MetaTrader ele tem um viés de backtest porque ele lê dados, a corretora que envia esses dados para ele, né? Tanto faz seja ações, um mini contrato, qualquer coisa, uma commodity. Então ele não está lendo dados de Yahoo Finance, ele não está lendo dados de nenhum outro provedor, mas sim da sua corretora, que você está conectado e fazendo o backtest naquele momento. E o MetaTrader, ele trouxe para a gente, que a gente viu nos vídeos, né, um viés de backtest de o que o robô estaria fazendo programaticamente no passado. Então, quando a gente olha uma estratégia do Joe Biden, do Chicotada, o backtest ele mostra exatamente as primeiras N entradas que a gente configurou, que a gente parametrizou. Não são entradas aleatórias, não são entradas quaisquer. Então a gente está olhando exatamente como teria sido o nosso passado, né? Do período que a gente selecionou até a data final ali do teste. Parênteses. Isso não significa que o passado vai se repetir. Segundo parênteses, temos que tomar cuidado com os dados, né, vindos dessas corretoras para o MetaTrader. A gente sabe que um backtest, como a gente não tem tiques reais, ou se alguém tiver aqui, parabéns, muito bem, mas é muito complicado a gente ter uma base de tiques reais. Então a gente sempre faz uma simulação, uma aproximação da realidade. Por isso que eu, quando eu faço um backtest, eu quando vou fazer o processo de hoje aqui, a gente vai utilizar a opção cada tique, que é uma simulação da ferramenta do MetaTrader, o mais próximo possível da realidade, mas vai ter uma distorção, a gente vai estar 70% ou 80% da realidade. Quando você tem estratégias como as nossas, são diárias, a gente está em candles diários, você tem uma entrada e uma saída no dia, tranquilo, você vai ter uma distorçãozinha ali, mas a longo prazo isso se dilui. Agora, quando você pega uma estratégia de scalper, você pode se enganar. Você pode se enganar porque às vezes no seu backtest a estratégia de scalper vai dar linda, maravilhosa, olha que legal, saí de 10 mil, fui para 100 mil em 3 meses. Pô, vou ligar esse robô, essa automação, fico ali descansando em casa e vou ficar rico. Aí você liga, no primeiro dia você perde, no segundo você perde, no terceiro você perde. Por quê? Porque está super otimizado, você não está considerando liquidez de book, você está considerando nada. E você colocou alvos e stops muito curtos. Então, nessa aproximação, você vai se dar mal. Tá? Então, eu acho que com as nossas estratégias, a gente não vai ter tanto problema. Os backtests vão representar, sim, muito próximo o que a gente estaria tendo aí no passado se executasse essas estratégias. Tá? Então esse foi o primeiro assunto, a gente discutiu no primeiro Robocast. Em detalhes, como fazer, onde clicar, o que fazer, etc. e tal. No segundo Robocast, que foi o da semana passada, eu mostrei
uma análise que a gente pode complementar fora do MetaTrader. Então, uma vez que você está utilizando a ferramenta do MetaTrader, você não é obrigado a ficar bitolado no MetaTrader. Você tem outras ferramentas, você pode complementar informações. Então, na semana passada eu mostrei como uma análise, olhando 2 anos de trades, ação por ação do índice IBRA, vocês podem, não é obrigado, vocês podem, opcional, montar listas do bem e do mal, whitelists e blacklists, para rodar nas mesmas estratégias que a gente tem hoje. Ou seja, a gente está, como eu comentei, apimentando as nossas estratégias, tá? Deixando talvez elas mais efetivas. E aí o que a gente vai falar hoje? Hoje eu vou falar de um processo que é chamado de otimização. Então, o que significa a palavra otimizar para vocês? Otimizar é deixar alguma coisa melhor ainda. Uma coisa boa que eu vou deixar melhor ainda. Né? Só tem que tomar um cuidado. Otimizar não significa fazer overfitting, que é uma outra palavra que a gente está sempre falando aqui na comunidade, que significa, olha, eu fiquei fazendo backtest ali alucinado, por exemplo, no MetaTrader. Peguei ali mini índice. Pô, aqui deu loss, deu loss. Aí você ficou mudando ali média, ficou mudando indicador, ficou mudando tempo gráfico, até você ficar clicando. Você fez 1000 backtests, você falou, esse aqui deu certo. O backtest número 1000 deu certo, porque eu mudei uma média um pouco para cá, mudei o índice de força relativa para lá, não sei o que. Olha, esse backtest deu bom. Aí você assume que aquilo está correto e fala, não, isso aqui vai estar lindo e maravilhoso. Você fez um overfitting da coisa. Porque você ficou mexendo para que o seu passado ficasse bonito. Mas você não testou isso em outro período. Você não está testando em outras janelas. Então você pegou aquela janela, sei lá, de 2 anos que você está trabalhando, e você falou, eu vou deixar esses 2 anos os melhores possíveis, com o maior lucro possível, com o menor drawdown possível, o que você quiser. E você assumiu isso que vai ser a realidade daqui para frente, mas não vai ser. Então, você poderia fazer uma análise, que é o que eu vou sugerir hoje, num período, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 2 meses, 3 meses, o que a gente vai definir no nosso plano. Lembra que eu comentei no primeiro vídeo? Vamos fazer um plano de backtests, vamos fazer uma estratégia para a gente abordar esses backtests. Então a gente coloca isso nesse plano. Você, óbvio, você não tem máquina aqui, computadores com processamento infinito para rodar 1 milhão de combinações. Não existe isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui vai doer, tá? Isso aqui vai demorar. Ainda bem que a gente tem alternativas aqui. Até mandar esse processamento para a nuvem, etc e tal. Mas isso não é simples, esse processo que a gente está fazendo. E mesmo se a gente fizer esse processo, vamos supor em 1 ano, e você descobrir que alguns valores são melhores, valores de entradas diferentes, de stop, valores de médias, valores do que a gente quiser, você vai ter que fazer outros backtests em períodos que você não otimizou. Então, normalmente é isso que eu faço como metodologia. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Vou dar um exemplo aqui. Estou testando lá no mini índice, por exemplo, cruzamento de médias. Bem tosco, tá? Aí eu fico testando, vou testar então de 2022 até começo de 2023, 1 ano. Estabeleço esse período como período que eu vou fazer o meu processo de otimização. Eu vou ficar mudando essa média. Média 20, média 9, média 12, média não sei o que, média 200. E fico mudando time frame, vou testar em 5 minutos, em 10, em 15, em 1 hora, em diário. E fico testando. Eu vou fazer N backtests. Pensa que você vai lá para a primeira aula, que a gente falou do Robocast, vai rodar um backtest e anota o resultado. Rodou outro backtest e anotou o resultado. Lembra da nossa planilhinha? E vai anotando resultado a resultado. E você vai ver que não, olha, descobri, depois de 2 meses de trabalho, rodando todos esses backtests, que a melhor média é essa, estou dando um chute, tá? 20 períodos, no time frame aqui de 15 minutos, rodando aqui no mini índice. É o que me deu o melhor resultado, o que me deu o menor drawdown. Aonde? Em 2022 a 2023. Realmente,
Legal, você pegou os tickets ali da sua corretora disponíveis ou não, ou você usou a cada ticket, e aquele foi o melhor, digamos, resultado naquele ano. O que você vai fazer? Processa agora esse parâmetro, esse set de parâmetros de 2021 ou 2022. Processa em 2020. Processa em 2019. Processa num ano que ainda, o para frente, né? Em 2023 que você não testou. E veja se os resultados se mantêm consistentes. Aí sim a gente vai ter, né, um indício de que a gente não estava fazendo overfitting. Mas também o primeiro que quebrar lá, a gente já vai... É muito fácil, né? Então você otimizou, deixou o seu parâmetro bonito, aí você vai rodar em 2023, quebrou a conta, logo no primeiro mês. Então você fala, realmente, ó, né? Eu tinha uma tese de que isso aqui estava bacana, que era essa média tal, que eu deixei linda, maravilhosa para o ano de 2022. No ano de 2023, botei para executar, com esses parâmetros já quebrou minha conta. Isso caracteriza um overfitting, pessoal. Isso caracteriza um overfitting. Então, todo o processo que eu vou mostrar aqui hoje de otimização, ele é muito tênue com o overfit. Tem que tomar cuidado. Então, não interpretem mal essas coisas, esses procedimentos que eu estou ensinando. Porque se vocês levarem isso para o lado negro da força, muito tênue ali a barreira, vocês vão estar fazendo overfitting. Até mesmo no Joe Biden, até no chicotado, e vão achar que isso vai melhorar 200% a vida de vocês. Naquele período que vocês testaram, pode até ser. Mas você põe um dia depois, já quebrou sua conta. Tá? Então, de novo, cuidado. Vou falar 1000 vezes. Cuidado, cuidado. Tá? Então, vamos olhar aqui para o MetaTrader agora. O que a gente aprendeu na aula de backtesting? A gente aprendeu aqui ó, o módulo testador de estratégia que está aqui no canto ó, da tela. Tá vendo? A gente vai continuar nele. Então eu reforço tudo que eu já comentei. Não importa se você está rodando um robô aqui no MetaTrader, se você tem operação manual em aberto, se você está fazendo qualquer outra coisa. Dentro deste módulo do testador de estratégia, a gente está fazendo os nossos backtests, a gente está fazendo as nossas otimizações. É aqui que isso acontece. E tudo que está acontecendo aqui não são ordens para a vida real. Tá? É tudo de mentirinha, mesmo se você estiver conectado numa conta real. Então não precisa se preocupar com isso. Se você não lembra né, como que a gente ativa esse modo testador de estratégia, é só você vir aqui no exibir, aqui em cima no menu, e vir aqui, ó, testador de estratégia. Aí ele vai aparecer aqui pra gente do jeito que está aqui na minha tela. Só para a gente relembrar o que a gente já comentou no outro vídeo. Né? Então, de novo, eu vou nessa aula fazer uma otimização mostrando aqui o robô DT Pro. Então, estou com o robô selecionado, o primeiro parâmetro que está aqui. E aí segue, estou no BOVA, que é o meu índice genérico, estou no diário, porque as nossas estratégias do robô elas rodam no time frame diário. E vou fazer um período bem curtinho, só para não tomar muito o nosso tempo, para não tomar muito o tempo da máquina aqui, que seria o período de 2 meses apenas. Isso realmente não vai servir para você provar uma tese, nem para você não provar essa tese, tá? Mas isso é só para título de exemplo para essa aula. Então eu estou selecionando do mês 4 até o final do mês 5, tá? De 2023. Beleza. Estou seguindo o mesmo conceito que eu já comentei nos outros vídeos, estou utilizando a mesma latência, uma latência muito próxima do que eu tenho no dia a dia. Estou utilizando a modelagem a cada tique, porque eu não tenho, ou estou com uma carência de tiques reais com a minha corretora. E estou simulando aqui o meu saldo total inicial nessa corretora de 10 mil reais. E minha alavancagem aqui é 1 para 40, por exemplo, para comprar ações. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada, a gente viu aqui, nessa otimização, a gente entrou aqui no desabilitado. Vocês lembram disso? E depois a gente rodou o backtest. Nessa aula, a gente vai utilizar, que eu gosto, que eu recomendo, isso aqui, ó, algoritmo baseado em genética rápida. Porque você acelera um pouquinho o processo de otimização no seu MetaTrader. E eu gosto de deixar o critério máximo do usuário, mas vocês podem também mudar. Eu quero que você otimize pelo saldo máximo, ou seja, você vai ter um maior saldo. Quero que você otimize pela rentabilidade máxima, maior retorno esperado, e assim vai. O critério máximo do usuário
o seguinte, normalmente quando os desenvolvedores desenvolvem os robôs, eles podem botar critérios ali. Eu, por exemplo, coloco alguns critérios para já ir filtrando testes. Então, por exemplo, eu coloco lá o meu fator de lucro, se tiver menor que 1.2, eu já dou nota 0. Estou dando um exemplo aqui, tá? Ou eu começo a ponderar, que eu faço isso para dar uma nota, eu falo, eu quero o fator de lucro tem um peso tanto, drawdown tem outro peso, o meu saldo, né, em absoluto, eu divido ele lá, faço umas contas e dou um outro peso. Então, no final, eu consigo comparar, tá? Estatisticamente uma coisa com a outra, mas isso aí depende também de cada um. Isso aqui não vai influenciar muito a nossa atividade, tá bom? Então, por que isso, pessoal? Por que isso? Lembra que na próxima tela, aqui na tela de parâmetros de entrada, vamos voltar aqui em cima, a gente põe o nosso setup, ou vocês vão abrir um setup já existente. Então clica com o botão direito, põe aqui em abrir, você pega aquele arquivinho .7, abre o arquivo .7 do seu Joe do seu chicotada, do que for, do seu outro robô, faz esse input automático aqui. Ou você entra em cada campinho digitando, eu quero testar 2023, quero testar iniciando às 10 horas, blá 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 blá. Vocês podem ir manipulando isso. Lembra, então esta primeira coluna, que é a coluna de valor, é a coluna, digamos, estática. Tá? É a coluna onde vai ter a informação que aquele teste ele vai se basear. E o que pode acontecer? Se você estiver otimizando uma informação ou um parâmetro, então eu vou mostrar um que eu estou otimizando aqui, ó. Você pode clicar nessas caixinhas aqui, ó, quando você está otimizando, tá vendo? Nesta caixinha aqui, ó. Quando você clica, você pode digitar informação nessas outras 3 colunas. A coluna iniciar, a coluna passo e a coluna parar. O que é isso? Você está falando para a ferramenta do MetaTrader. MetaTrader, você vai assumir para esse teste tudo que está na coluna valor. Mas, para esta linha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu primeiro teste, você vai botar a informação 0.013. No seu segundo teste, você vai botar 0.014. Por quê? Porque o meu passo eu estou variando de 0.001. Terceira, 0.015. Então ele está a cada passo, a cada teste que ele está fazendo, ele está aumentando esta informação em 0.001. E quando ele para? Quando este valor atingir 0,02. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Vocês lembram que o Joe Biden, ele pega as 2 mínimas, né, dos fechamentos dos dias anteriores, então estou no dia atual, pega os 2 dias anteriores e entra o que? A 1.5 abaixo da menor mínima, certo? Beleza, que seria o 0.015. Então esse robô ele trabalha assim, 0.015 a 1.5%. Então o que eu estou falando aqui para ele? Eu quero pegar um pouco antes, um pouco depois do Joe Biden, então, em vez de eu pegar o 0.015, eu falei, cara, começa aqui a varrer em 0.013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Quantas rodadas de teste tem aqui? Ele já mostrou aqui, ó, 8. 8 passos, essa coluna ele calculou. Então, se eu deixar todas as outras linhas inalteradas, tá? Então você digitou valores em todas as outras linhas, valores da sua estratégia, do jeito que você quis, enfim, 4 caixas, eu estou entrando aqui, eu estou entrando no anti-quebra, eu estou entrando com a minha whitelist, por exemplo, tá? Eu estou entrando com 10 mil total, eu estou entrando das 10 da manhã até no máximo eu inicio operações às 4h12, encerro as minhas operações às 4h42, estou deixando tudo cravado aqui. O que eu estou falando para o MetaTrader? Olha, esta linha, que é o famoso entry price, ou seja, eu não quero o Joe Biden entrada a 1,5%.
Eu quero que você vai variando isso a cada teste, você vai variando e me mostra qual que é o melhor. Então, como que você informa isso para ele? Você tem que flegar, botar esse xizinho, esse tiquezinho aqui nesta linha, e aí sim você pode digitar informações nessas outras 3 colunas. Tá? É isso o que a gente vai fazer. Essas outras 3 colunas, se elas estiverem em cinza, não sei se vocês conseguem ver aí, aqui eu estou vendo perfeitamente, significa que eu não estou otimizando aquele parâmetro. Significa que o que vale é o que está escrito aqui. Então, por exemplo, número de caixas de 1 a 4. Eu não estou testando, põe 2, põe 3, põe 4, põe N. Não, estou testando aqui, puta, bacana. Então, uma vez feito isso, tá, vocês vão dar ele mostra até aqui, ó, 8 de 8. Então ele vai somando, você pode checar mais de uma linha por vez, daqui a pouco você vai fazer um exemplo desse. Ele vai somando, então tem 8 testes para eu fazer aqui e mostrar para você, o usuário, tudo de uma vez para ver qual que é o melhor. E aí é só clicar em iniciar, que ele começa a fazer esse teste. Tá? Esse primeiro eu já vou mostrar porque eu já tinha rodado aqui para vocês. Quando vocês rodam o teste, os resultados ficam aqui, ó, resultados da otimização. Então depois que clicou em iniciar, até para poupar um pouco o nosso tempo, porque isso demora, então cuidado com a máquina de vocês e cuidado principalmente com o tempo. Quanto maior o período que vocês colocarem para fazer essa otimização, pessoal, pode dormir, pode, sei lá, deixa a sua máquina aí na tomada, no talo, tá? E volta daqui a pouco. Então, cuidado que isso ocupa muita memória da máquina e disco, que ele vai guardando essas informações, TIC, e vai transitando. Então, assim, não usem, evitem utilizar a máquina enquanto estiver fazendo esse processo de otimização. Então, é uma dica que eu dou. Tem gente que tem máquinas que ficam dedicadas para ficar otimizando. Então, não imagina que você está lá no seu escritório trabalhando e a máquina ali, cara, vai ficar... Você não vai conseguir utilizar a máquina. Ela não vai conseguir ter memória para abrir uma página na internet para você. Tá? Então, este processo, por isso que eu já estou mostrando os resultados aqui, eu quero agora interpretar com vocês os resultados. Isso aqui já foi feito, deixei minha máquina parada ali, ainda bem que eu coloquei só 2 meses, isso não demorou muito. Tá? Mas, conforme a gente vai aumentando o tempo aqui, isso vai demorando. Então, vamos olhar esses resultados. Primeiro vamos interpretar essa rodada, depois a gente faz uma rodada um pouco mais complexa. Tá? Olha que interessante. Então ele tem os passos de 0 a 7, ou seja, ele rodou 8 testes. 8 testes. Cada linha é um teste. E ele trouxe algumas informações. O lucro de cada teste, total de negociações, que é o que a gente precisa para calcular a nossa expectativa matemática, fator de lucro, retorno esperado, que é o nosso payoff, percentual de drawdown, que é o famoso rebaixamento. Fator de recuperação, a gente acaba não utilizando muito o fator de recuperação, mas às vezes você tem uma perda e ele recupera muito rápido. Então a recuperação quanto maior, melhor. Tá? Todas aqui infelizmente estão negativas. E o nosso parâmetro. Aqui é o valor da variável que está no robô, que é o PSIS JB entrada. Então aquela variável, olha que interessante, a gente colocou 0,13, 0,14, 0,15, 0,016, 17, 18, 19 e 20. Não foi isso que a gente pediu para o MetaTrader? Falou, MetaTrader, vai variando essas entradas aqui do Joe Biden, E vamos dar uma olhada aqui, neste período muito curtinho, só para a gente fazer uma análise, qual que foi a melhor? Ele mostrou aqui, ó. Então se a gente fosse a ferro e a fogo olhar, a única que deu um lucro positivo foi essa daqui, ou seja, 1,8%, que é a 0,018, que deu 163 de lucro nesse período. Todas as outras deram prejuízo. Algumas um pouquinho de prejuízo, por exemplo, a 0,13, e algumas muito prejuízo. O Joe Biden clássico, um 0,15, deu 807 de prejuízo. Por isso que está tudo negativo. Por isso que o resultado aqui, que é aquele critério do usuário, todas tomaram nota 0. Porque eu tenho critérios nos meus robôs, vocês vão ver esses números aqui, eles só vão mostrar um número se realmente o fator de lucro for acima de 1,2, tiver coisa bastante bacana aqui. Olha os drawdowns. Drawdown significa o quanto que você tem de rebaixamento, 12%, 17%, mais de 15%. Altos também. Tá? Ele
O MetaTrader, quando faz isso, ele faz esses testes aqui em background. Então você não vai ver 8 gráficos lindos, maravilhosos na sua tela. Ele vai processar e vai mostrar essa tabelinha comparativa. Só isso. Tá? Aí se você quiser mais detalhes de uma estratégia, então isso aqui serve até como um primeiro filtro. Como que eu faço a otimização? Vamos assumir que isso aqui então tivesse N linhas, 200 linhas, 300 linhas. Isso aqui eu fiz aqui mais uma brincadeira para que esteja tudo visual na nossa tela e a gente possa interpretar. Né? Vocês podem fazer o quê? Clicar com o botão direito. Olha quanta informação vocês podem fazer isso aqui. Ó. Exportar para arquivo XML Microsoft Excel. Eu vou colocar um arquivo aqui na minha área de trabalho e vou dar um salvar. Então vocês podem fazer... Ah, ele botou o XML aqui. Bom, não é muito bem isso que eu quero. Tá? Vou até fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo exportar. Não, acho que não vou conseguir, não. Realmente. Aqui eu não vou conseguir exportar um relatório dessa otimização. Só o XML dessa otimização não vai servir muito para a gente. Tá? Mas o que vai servir é que você pode navegar aqui, por exemplo, organizar. Eu quero do maior lucro para o menor. Eu quero do menor fator de lucro para o maior. Então você vai vendo aqui, eu quero o menor rebaixamento. Então você já consegue fazer alguns filtros aqui. Eu quero o maior fator de lucro, 1.05. E aí sim, olhando para alguns critérios, você pode tentar confirmar aquela sua tese. Então lembra que você está fazendo um processo de otimização porque você tem algum tipo de tese. Você fala, cara, o Joe Biden 1.5, eu tenho uma tese, eu acho que aquilo lá não está legal, eu estou vendo que o pessoal está entrando atrasado e está conseguindo ter mais lucro. Então será que se eu entrar 1.6, 1.7 não vai ser melhor que entrar 1.5? Ou seja, entrar atrasado significa que já caiu mais o preço. Então você vai começar a rodar backtests para isso. Ou você vai fazer um processo desse e falar, MetaTrader, faz tudo de uma vez só para mim. Né? Você deixou toda a sua estratégia pronta, fala, varia isso aqui para mim, ô MetaTrader. E ele falou, cara, nesse exemplo desses 2 meses, o que foi melhor foi 1.8. E aí sim, você pode clicar com o botão direito e executar o teste único desse 1.8. O que é o teste único, quando eu clico aqui no teste único? É o backtest. Então é como se ele cravasse esse 0,018 e ele vai começar a mostrar, já está processando aqui embaixo, ó, já tem uma barrinha aqui, tá vendo? Ó, ele já mostra aqui o tempo estimado versus o quanto que ele já está processando. Então ele assume aquela variável, né, que seria o meu 1.8, e já começa a processar. E aí sim, como ele começa a processar, que é um gráfico individual, ele já começa a mostrar nessa aba gráfico, igualzinho a gente já mostrou na nossa aula de backtest. Aí sim, ele cravou aqui para mim. Ó. Parâmetros de entrada, ele já colocou aqui, 0.018. Então, esta rodada eu estou fazendo para você, usuário, a 0,018. E está mandando ver aqui. Se a gente não queria ver o detalhe do detalhe, esse é o backtest, agora volta para a aula 1, nosso Robocast edição número 1, e tudo segue igualzinho aqui. Você vai ter o gráfico, você vai ter o relatório, você vai conseguir medir os seus drawdowns específicos e assim por diante. Tá? Pois um período muito pequeno. Então ele vai acabar aqui, daqui a pouco ele já vai acabar esse processamento aqui para a gente. Então, o que eu faço normalmente? Eu vou pegando, eu tenho uma tese. Na aula de hoje, a minha tese foi, e se eu começar a variar o ponto de entrada do Joe Biden? Essa é a minha tese. Será que eu vou ter mais lucro ou menos lucro? Óbvio que aqui eu fiz um teste muito rápido, muito pequeno, para que a gente possa mostrar nessa aula, mas você teria que fazer isso no mínimo, processo de utilização de 1 ano, mas no mínimo, para começar a conversar 6 meses. Então prepara a máquina de vocês aqui para aguentar isso. Tá? Eu vou mostrar uma alternativa aqui que a gente tem também. E aí, com base nessa tese, a gente vai comparando, você pode botar isso lá no seu plano de backtest, você fala, eu estou com uma tese aqui, e eu quero ver se realmente 1.8, será que é o melhor? Então, nesse período muito curtinho, a gente viu que parece que é uma informação boa, tá? Esse 1.8. Então, deixa, aí você vai analisar, vai fazer um backtest nesse 1.8, e aí desafio
pô, por que não mudar então agora o backtest do 1.8, né? Aqui a gente fez naquele período bonito, que a gente já tinha feito. Então qual que é o desafio? Ir lá no parâmetro de entrada, mudar, aqui em configurações e mudar o período inclusive. Não, eu vou testar esse 1.8 no ano de 2022 para ver se realmente lá também foi bom. Porque se lá não foi bom, acabou de quebrar a minha suspeita aqui que seria 1.8 bom. Tá? Então, minha tese, já vou ter um argumento que vai mostrar que a minha tese lá não está tão boa. Tá legal? Outra coisa que a gente pode fazer, então voltando aqui, né, no nosso processo aqui, por exemplo, pode clicar de novo, quero fazer de novo uma otimização, algoritmo baseado em genética rápida. Vou vir aqui nos nossos parâmetros. Ah, legal. Então eu quero testar agora, por exemplo, né, uma combinação. Só que agora eu vou diminuir aqui o número de entradas. Eu quero começar em 15, de 1 em 1, e até 18. Então quantas simulações eu tenho aqui? 4. 15, 16, 17, 18. Beleza? E eu quero mudar o número de caixas do Joe Biden, começando em 2 e indo até 4. É uma outra coisa que eu quero testar. Peraí, será que o Joe Biden então está dando menos entrada? Então é melhor eu botar só 2 caixas? Será que não é melhor? Então eu vou testar com 2, com 3 e com 4. Então 3 passos. Eu tenho 3 passos nessa variável. 4 passos nessa variável. Eu tenho, o MetaTrader ele vai testar todas as combinações. Onde você vê isso? Aqui embaixo, ó, 12. 3 vezes 4, 12. Matemática. Todas as combinações possíveis. Então ele vai testar 2 com 1.5, 2 com 1.6, 2 com 1.7, 2 com 1.8. Vamos para o próximo. 3 com 1.5 e assim vai. 3 com 1.6, ele vai testar todas as combinações possíveis. Tá? Então quanto mais você flegar aqui e mais você tiver de passos, aí você esquece, vai dormir, volta daqui a 3 dias, se a sua máquina ainda estiver viva, você vai ter o resultado da otimização. Tá? Então tem que ter bastante memória e disco para armazenar isso. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente pegou 12. Quando a gente vai, o que vocês podem fazer, né? Antes de começar a otimização? Então eu já sei que eu tenho 12 testes para fazer. Legal. Agentes, essa aba agentes. Agentes, aqui vocês podem explorar um pouco o poder computacional, não só da máquina de vocês, do escritório de vocês, da nuvem do MQL5. Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai explorar é o potencial da máquina. Aqui, ó, eu tenho minha máquina local, essa que eu estou gravando aqui, tem 8 cores. Então ele mostra o core 1 ao core 8. Eu deixei os 2 últimos cores desligados, porque senão eu não consigo nem fechar a máquina, nem processar Ctrl Alt Del, porque a máquina ela não vai conseguir responder mais nenhum comando meu quando ela começar a executar essa otimização. Então pesado que é. Tá? Então eu já deixei 2 cores, fala assim, MetaTrader, esses cores você não vai nem utilizar, tá? Deixa para mim. Então eu estou mostrando aqui para ele, cara, você pode utilizar os cores de 1 a 6, e aqui mostra as características dos meus cores, né? E aí olha que legal, se você estiver num escritório, se tiver máquinas na mesma rede, cara, você pode utilizar isso aqui, ó, Local Network Farm. Você pode usar a sua fazenda ali de computadores e pegar o processamento distribuído dessas máquinas. Ou você pode ir lá na nuvem do MQL5. O que é isso? Por exemplo, aqui, ó, existem computadores ao redor do mundo, ó, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e ele mostra aqui ó, quantos agentes estão disponíveis. Tá? Mas, para você utilizar isso aqui, é como se você pegasse esse processamento e falar, minha máquina é ruim, eu vou mandar para que essas máquinas que estão nessas nuvens processem isso. Para que você possa fazer isso, você tem que ter dinheiro. Aquele mesmo dinheiro que você utilizou lá no site do MQL5 para comprar, para alugar robôs, você tem que depositar um dinheiro lá, que vai aparecer aqui o seu saldo. Ó. Eu, no momento que estou com 1 centavo lá, 1 centavo não é grandes coisas, né? 1 centavo de dólar. Não vai dar para processar muita coisa.
Mas se você tiver um dinheirinho lá, você pode habilitar aqui. Vou dar um duplo clique aqui e habilitar. Eu quero utilizar, por exemplo, ó, tem aqui, ó, habilitar. Ó. Quero utilizar processadores, por exemplo, lá dos Estados Unidos, para me ajudar a fazer esse teste, se você tiver dinheiro. Então não precisa estar tudo na sua máquina. É isso que é legal. Você pode estar aqui na sua rede, no seu escritório, vamos supor que tem 5 máquinas. Pega essas 5 máquinas, faz um teste, vê se todas estão conectadas na mesma rede, se o seu MetaTrader consegue ter acesso, obviamente, não sei se vai ter algum problema de firewall, etc. Mas se ele conseguir, você pode pegar poder de processamento dessas máquinas para distribuir isso. Tá? Do jeito que eu tenho aqui hoje configurado, eu estou utilizando só a minha máquina, só os meus 6 cores que eu tenho aqui na minha máquina. Tá bom? Mas eu posso mandar assim. Fez, configurou o que você quer, eu quero mandar para a nuvem, eu quero mandar para a minha network local, quero mandar só para o meu computador, pode iniciar o teste. Tá? E aqui que ele vai começar a processar. Ó, ele já falou, a cada, eu não tinha 12, se eu não me engano, né? Ele falou, ó, cada um vai ter que processar 2 testes. Então ele já meio que distribui isso. Tá rápido, por quê? Porque a gente pegou um período muito pequenininho. E eu deixei esses 2 cores aqui, porque senão eu não conseguiria nem estar gravando esse vídeo agora nesse momento. Tá vendo? Já está 3%. A máquina já está rodando aqui o processador, que eu já estou escutando a ventoinha aqui a todo vapor. Tá? Então, para quem tem máquinas mais poderosas, vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade. Quem tem um i7, aí um i9, 16, 32 GB de RAM, recomendo que seja mais ou menos por aí, que você vai ter uma facilidade maior, tá, para fazer esse processo. Então, como que você acompanha a otimização? Não tem gráfico rodando, não tem nada. Tá? Você monitora por aqui, ó. Nessa aba Agentes, por exemplo, você vê como que está, né, o processamento. Tá bom? Então, esses agentes estão começando o processamento da primeira rodada aqui. Lembrando que eles vão acabar a primeira rodada de testes e vão pegar mais uma rodada cada um. Tá? Vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo, daqui a pouco a gente volta com os resultados. Oi pessoal, estamos de volta aqui então. Mais ou menos demorou aqui uns 15 minutinhos, tá? Um pouquinho menos. Vocês podem ver aqui que os processos já estão finalizando, né? Então esse Core 1 aqui já executou os 2 processamentos dele, o Core 2 também. Está faltando aqui o último, que é o Core 6, acabou. Tá? Quando acaba, automaticamente ele já altera para essa tela onde vem todos os resultados. Então vamos fazer uma análise. Posso ordenar aqui pelo maior lucro. Olha que interessante. A gente teve uma variação de um maior lucro naquele período curtinho, tá? Eu posso ter aqui um lucro de 502, eu também posso ter uma perda de quase 1.400, né? Então dependendo das variações aqui. Olha que interessante, o maior lucro ele acompanha realmente o maior fator de lucro, 1.12, né? Que é o nosso maior payoff ainda. Teve mais rebaixamento, então teve 16%, ao contrário desse segundo que só teve uns 13%. E olha que interessante, os dois aconteceram, né, para 1.8 de distanciamento dessas mínimas, que é aquela variável que a gente pediu para o MetaTrader testar. E na linha de cima a gente falou, olha, trabalhando com 2 caixas, eu consegui ser mais efetivo do que trabalhar com 4 caixas. Essa é a conclusão que a gente tira para esse período pequeno, tá? E aí, obviamente, você fala, nossa, mas 3 caixas já deu negativo? Por quê? Porque ele está num período muito pequeno. Por isso que eu falo que isso tem que tomar muito cuidado. No período desse, se você for levar isso para a vida, isso é overfitting. Porque não faz sentido, de 2 estou tendo lucro, para 3 eu tenho um puta de um prejuízo, aí para 4 eu já tenho um lucrozinho de novo. Então, quanto maior o período de análise, quanto maior for o período que você estiver fazendo esse processo de otimização, que nada mais é do que uma série de backtests sequenciais, mas ele te mostra tudo numa tabelinha só para você ver qual que foi o melhor. Então, nessa brincadeira que a gente fez aqui, nessa análise, a gente não pode
levar isso a ferro e a fogo e falar que 1.8 é o melhor com 2 caixas, vai todo mundo agora da comunidade fazer isso e ponto. Não, não é assim. Tá? Isso vai ser um overfitting porque a gente não fez o resto dos testes que a gente precisa fazer. A gente não testou num período maior, a gente não testou num período... Por exemplo, se você fizer uma otimização, como eu falei, num ano, você vai fazer o backtest dela num outro ano, que não foi o período de análise, para ver se continua válido, continua consistente. Então, o objetivo do vídeo de hoje foi mostrar como fazer o processo na ferramenta do MetaTrader. Tá? Foi mostrar como que ela é parecido ali com Monte Carlo, né? Só que não tem aleatoriedade. Ela tem uma série de testes mudando alguma variável, ou mais de uma variável, utilizando todas, né, as combinações possíveis, mas com o mesmo critério, a mesma base de dados da sua corretora, a mesma metodologia de o primeiro que chega é o primeiro que é processado e assim vai. Então eu queria realmente na aula de hoje passar isso para vocês, para abrir um pouco mais a cabeça de todo mundo, para começar a fazer essas análises, para que vocês possam aí se divertir também um pouco, tirar mais proveito da ferramenta do MetaTrader, tá uma puta de uma ferramenta bacana, só que cuidado, não levem a isso, né, como a lei do universo. Então tenham muito claro que a metodologia de teste de vocês tem que ser muito consistente. Ok, pessoal? Valeu aí pelo Robocast de hoje, até a próxima.